Salve, fiel torcida corintiana, segunda agitada, tem muita informação no Corinthians. O Augusto Melo está voltando da Europa e prometeu trazer novidades para o Timão. Será que é reforços, patrocínio? Tem o garoto Wesley que deve ser vendido nesta janela de transferência. O Atlético Mineiro demonstrou interesse na contratação do Fausto Vera, fiel. Será que o Corinthians vai vender? Tem a situação do Timão na zona do rebaixamento. Tem o chaveamento da Sul-Americana, sorteio que definiu o adversário do Timão. Essas e outras a partir de agora no canal Alerta Corinthians. Mas antes da gente assistir, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. E se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora, canal Alerta Corinthians. Aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir então à Gazeta Esportiva com a Marina Buffon direto do Parque São Jorge e o Samir Carvalho atualizando pra gente todas as notícias do Corinthians, hein? Tem muita coisa importante, fiel. Dá só uma olhada. Augusto Melo promete trazer boas novidades, tá, para o Corinthians lá de Londres, na Europa. Enfim, mandaram um cortezinho meu para eles, vocês sabiam disso? Tem um pessoal invejoso aí que fica aí. Mandaram um cortezinho meu, que eu disse no pós-jogo, né? Fabinho Soldado, vá para a guerra, o presidente está em Londres. E aí ele falou para mim que está em Londres, sim, me respondeu, e que vai trazer boas novidades de Londres para o Corinthians, tá? Então nós vamos aguardar e vamos esperar quais vão ser essas boas novidades. Perguntei da Emirates, ele não quis me responder se houve a reunião ou não, ou se vai ocorrer, mas consegui informações com outras fontes, tá? Uma fonte me garantiu que o Augusto Melo se reuniu com Edu Gaspar. Edu Gaspar, que é, na verdade, talvez o maior intermediário, né, do Corinthians na relação com a Emirates, né? Ele que trabalha no Arsenal, enfim, ele que seria essa maior ligação, sempre foi desde o início, né, desse desejo do Corinthians em ter Emirates, também a Emirates talvez de olho no Corinthians, enfim, essa é a história toda que a gente, né, tem passado para vocês. Então, a informação que eu posso garantir até o momento, a reunião eu não consegui confirmar, não aconteceu ainda, o Augusto está tentando, né, marcar essa reunião, foi o que me passaram, mas existiu já a reunião com o Edu Gaspar. Participou o Igor, né, que é muito amigo do Edu Gaspar também, né, o Igor empresário que investe no Corinthians, ele, o Augusto, não sei mais quem participou dessa reunião, tá? Mas essa é a informação que eu posso passar para vocês. Não dá para confirmar ainda a reunião da Emirates, Augusto tentando marcar essa reunião, né, tentando um encontro lá, mas eu acho que o Edu que deve estar agilizando isso. E o que eu posso garantir para vocês, né, é que o Augusto Melo se reuniu com o Edu Gaspar, teve uma reunião importante lá com o Edu Gaspar na Inglaterra, e o presidente corintiano prometendo coisas boas para o Corinthians vindas de Londres, tá? Para quem falou que o presidente só foi assistir a final da Champions League, ele está aí dizendo, tá dizendo para você aí, ó, estarei voltando com coisas boas, notícias boas para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos aguardar, tá certo? Daverson, vamos lá, vamos falar sobre Daverson, né? O Benja disse que o Daverson está 90% acertado com o Corinthians. Essa informação só não acabou com o meu domingo, porque eu tenho a igreja para ir, e lá é o melhor lugar que eu tenho para estar. Se não, meu amigo, poderia ter acabado com o meu domingo, tá? Uma informação dessa em relação ao Daverson. Conversei com uma fonte que me disse o seguinte, Samir, esse negócio do Daverson é zero chances, não tem absolutamente nada, tá? E aí vem uma frase que eu já vou puxar para outra. Olha só o que uma fonte do Corinthians me disse. Imagina o que fazer com o Daverson depois que o Antônio não estiver mais, tá? Enfim, por quê? Não estou falando que o Antônio Oliveira, a fonte não está querendo, que depois eu continuei a conversa aqui, a fonte não está querendo dizer que o Antônio Oliveira vai ser mandado embora. E aí eu entro para outra manchete, porque as duas informações estão ligadas uma na outra, tá?
tem muita gente de olho no trabalho do Antônio Oliveira no Corinthians. Tem muita gente insatisfeita com o trabalho do Antônio Oliveira, tá? Dentro do Corinthians, eu não estou dizendo que o Antônio Oliveira está pendurado, que vai cair se perder para o Atlético Goianiense, que vai cair se perder o Clássico para o São Paulo. Não estou falando nada disso. Eu só estou querendo dizer que dentro do Corinthians, muita gente acredita que o Corinthians tem um bom elenco, tá? E que, na verdade, é mais culpa do treinador do que do elenco que foi montado. É claro que isso é uma coisa meio óbvia, né? Porque a diretoria que montou o elenco, é difícil você admitir erros. Apesar que nesse caso pode até admitir, porque o diretor de futebol saiu, enfim, poderia colocar a culpa no diretor. Não estou falando que ele merece a culpa, tá? Estou pensando nas desculpas que podem ser dadas. Mas o que eu estou querendo falar para vocês aqui, isso é informação, tá? O Antônio Oliveira, tem muita gente dentro do Corinthians insatisfeita com o trabalho dele. Acredita que o Corinthians só tem falam que o Corinthians só tem uma maneira de jogar, né, o fato do Coronado, enfim, ter ficado muito tempo no banco de reservas, e outras coisas mais em relação ao trabalho, né, do Antônio Oliveira. E aí me soltaram essa frase, né, Daverson, 0 chances, não tem absolutamente nada. Imagina o que fazer com o Daverson depois que o Antônio não estiver mais. Por quê? Porque certamente... lá no Corinthians, né, há dúvidas em relação ao trabalho do Antônio Oliveira. E é verdade. Você imagina depois o Antônio Oliveira mandado embora do Corinthians, não estou falando que vai ser, tá? Estou falando isso porque o pessoal costuma escrever as nossas informações. Como é que vai fazer o Daverson aí? Hein? Para ser o terceiro reserva da posição, aí é complicado, porque o Daverson, se ele chegar no Corinthians hoje, ele teria que estar atrás, né, do Yuri Alberto, do Pedro Raul, do Romero, ele seria o quarto. E para mim, ainda tinha que estar atrás do Arthur Souza, que seria o quinto. Então, enfim, não tem, não faz sentido nenhum. Então, me negaram, tá? A informação do Daverson, falando que não existe nada. Na verdade, é uma forçação de barra do Antônio Oliveira. Isso eu já tenho essa informação. É uma informação que eu já venho trazendo para vocês há um bom tempo aqui, tá? É uma forçação de barra do Antônio Oliveira. Ele está insistindo, ele é muito amigo do Daverson. Eu não estou falando aqui que ele quer contratar o Daverson porque é amigo dele, mas eu estou falando de grandes amigos, de frequentar a casa um do outro, tá? Enfim, e o Antônio Oliveira tem vontade realmente de trazer o Daverson para o Corinthians. É realmente uma vergonha. Falar em Daverson no Corinthians é uma vergonha, não deve nem ser cogitado. Eu não tenho coragem de fazer nenhuma enquete sobre isso. Até porque você pagou 5 milhões de dólares pelo Pedro Raul, com um salário de 700 mil por mês, para você trazer o Daverson. Sério isso? E outra, você vai comprar uma briga com a torcida por causa de um jogador que é meia boca, na verdade, entendeu? Não é nenhum grande jogador, né? Vamos supor que o Gabigol fosse o Daverson, o Gabigol tivesse uma história no Palmeiras, tivesse provocado o Corinthians, ainda talvez valeria a pena arriscar. Eu nem sei se eu arriscaria, mas estou dizendo, se for um jogador, né, com mais gabarito, você vai arrumar uma briga com a torcida por causa do Daverson, não faz sentido. Então, a fonte me nega a situação do Daverson, mas eu sei que isso vem de Antônio Oliveira, tá? Antônio Oliveira é bitolado, obcecado por Daverson, ele quer o Daverson no Corinthians, o grande amigo, ele quer junto lá no Coringão, tá certo? Então, 2 coisas, né? Antes de eu soltar a vinheta aqui para a gente falar sobre a viagem do Augusto e Emirates. 2 coisas. A fonte diz que não existe nada, nenhuma negociação com o Daverson, e que o que seria, né, do Daverson, o que fazer com o Daverson depois que o Antônio sair. Porque tem gente de olho no trabalho do Antônio Oliveira dentro do Corinthians e muita gente insatisfeita com o trabalho dele. Você acha que o Antônio Oliveira tem muita culpa mesmo pelo fato do Corinthians, por exemplo, estar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro? Eu quero que você comente aqui embaixo. E Daverson, se tu falar que aceita aqui embaixo, eu vou responder. Tô brincando, fica à vontade. Salve, fiel! E continuando com as informações do Timão, olha só essa informação que saiu agora há pouco. O Luiz Fabiani da Rádio Tatiaia, que clube aí o Corinthians, ótimo setorista, trouxe a informação que o Atlético Mineiro estaria interessado na contratação do Fausto Vera, fiel. Olha, eu levo lá em Minas Gerais ele, hein? Pelo amor de Deus. Corinthians aí
Tá, ó, não existe oferta oficial proposta ainda, mas já houve um interesse, uma sondagem do clube mineiro sobre a direção do Corinthians para entender a situação do jogador. E pode rolar sim aí uma negociação entre as duas equipes. O Atlético Mineiro, então, tem aí interesse no Fausto Vera. Eu, sinceramente, se oferecer o mesmo que a gente pagou lá pelo Argentino Júnior, né? Venderia aí com certeza, né? Porque não acrescenta em nada aí no time do Corinthians. Jogou bem com o Vitor Pereira, né? Mas na temporada passada e nessa temporada, realmente, meu amigo, tá muito abaixo aí o Fausto Vera com a camisa do Timão. Fiel, comenta aqui embaixo o que você acha. Vocês venderiam o Fausto Vera? Acho que a maioria venderia, hein? Eu acho, né? Mas comenta aqui embaixo, deixa aí a sua opinião, tá bom? E outra informação também é que lá dentro do Parque São Jorge, o Antônio Oliveira tem muita gente satisfeita com o trabalho do português à frente do Corinthians. Já há uma pressão aí no presidente do Corinthians, ele não balança ainda, mas olha, do jeito que as coisas estão caminhando aí no Brasileiro, tem gente da mídia já falando que ele não pode chegar na janela de transferência vivo. Se perder do Atlético Goianiense e do São Paulo, não sei, hein? Se o Antônio Oliveira vai conseguir aí ficar no cargo. A gente sabe como que é o futebol brasileiro. A gente sabe como que é a pressão, né? Mas o Antônio Oliveira, eu sei também que o elenco do Corinthians é ruim. É muito ruim. O Augusto Melo precisa reforçar. Mas o Antônio Oliveira vem mostrando que não... Olha, vamos esperar mais um pouco. Eu sei que tá difícil, complicado, mas me parece que não é um treinador à altura do Corinthians, hein? Essa aí já tá ficando, porque já teve muito tempo de trabalho. O Corinthians consegue ganhar só de time pequeno, de quarta divisão, de terceira. Quando pega um adversário de Série A, não consegue ganhar. Só ganhou do Fluminense nessa temporada de time da Série A. Tá na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro com apenas 5 pontos. E a situação está preocupando não só os torcedores, mas dentro da diretoria já tem gente pressionando o Augusto Melo, falando para abrir o olho e tratar aí de negócios de contratações, né? E hoje, né, Fiel, saiu aí o chaveamento, né, da Copa Sul-Americana. O Corinthians vai enfrentar o vencedor do Red Bull Bragantino e do Barcelona de Guayaquil. Na mesma chaveamento aí tem o Belgrano da Argentina, o Racing da Argentina e o Fortaleza. Ainda tem jogos a ser definidos, né? Dos terceiros colocados da Libertadores com os segundos colocados do grupos da Sul-Americana. E vamos ver aí qual vai ser o adversário do Corinthians, tá bom? E essa foi a notícia de hoje. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!